desviada, fourvoyée, não sei qual é a palavra. Essa dialética negativa de Adorno abandona as esperanças que poderiam vir de um pensamento utópico. Não tem espaço para utopia, para Adorno. Já não tem espaço para utopias positivas. Daí o conceito de dialética negativa. Eu vou voltar a esse conceito um pouco mais tarde. O único que se pode é confiar tragicamente na negatividade da obra de arte. Só ela pode reinserir no mundo uma negatividade capaz de reverter essa deriva da razão. Mas essa crítica dos alemãos era, e com isso acho que vou fechar 10 minutos, era quase totalmente desconhecida na França. Por várias razões que vamos ver depois. Concordamos em fazer uma pequena pausa para tomar um cafezinho, sim? Então, até já. Bom, antes de nós começarmos essa segunda parte, eu tenho 2 avisos. Um é lembrar que existe uma lista que está circulando, que é importante que todos assinem, principalmente os inscritos, né? Que alguns não tinham encontrado. E a outra coisa, que isso sim, é uma notícia mais relevante, é que vocês podem encaminhar perguntas, né, ao professor através do Facebook. Certo? Então, isso foi uma coisa que foi tentada já desde da semana passada, não exatamente da semana passada, mas
do nosso encontro anterior, do seminário anterior. Certo? Então eram esses dois lembretes. Obrigada. O Facebook todo mundo conhece, né? O Reler dos anos 60 e 70. Acho que está quase funcionando. Tá bom, então vamos lá. Terminei com essa nota sobre o fato de o pensamento alemão, em particular da escola de Frankfurt, não ter sido bem conhecido na França nos anos 50, 60. As traduções começaram no final dos anos 60 e principalmente nos anos 70. Mas, no entanto, tem algumas figuras que vão estabelecer o contato entre as duas filosofias. E aqui estou pensando em Lucien Goldmann e Herbert Marcuse. Se me permite um breve mergulho na minha biografia pessoal, a Eneida, no começo do seminário, estava brincando com vocês, dizendo, bom, de acordo com o Jacques, não vou apresentá-lo, porque ele se apresentará a ele mesmo. Mas isso tem uma boa razão. A minha vida intelectual corresponde exatamente ao período tocado pelo seminário. Nasci com a Segunda Guerra Mundial, entrei na universidade no finalzinho dos anos 50, perturbado com a Guerra de Argélia e, obviamente, fascinado pela figura do Sartre. Estudei filosofia e sociologia no momento de emergência do estruturalismo. Acompanhei as revoltas de 68 como assistente do Lucien Goldmann na École des Hautes Études. E quando ele faleceu, muito jovem, em 1970, assumi a continuidade do ensino em Sociologia da Literatura na Escola dos Altos Estudos. Então, a minha vida intelectual realmente se formou, se desenvolveu na sua primeira parte exatamente nesse período. Mas nesta biografia rápida, falta um aspecto fundamental. Me formei no liceu em Genebra, quer dizer, fora do sistema de ensino francês, no qual teve que me sujeitar só depois do exame de saída do liceu, quando fui a Paris para estudar filosofia e sociologia. E essa circunstância pode parecer muito anedótica, mas não é. O tempo do liceu é tempo de formação do espírito. Formação no sentido forte da palavra. Agora, em Genebra, dominava uma pedagogia herdada de Rousseau e de outro pedagogo suíço menos conhecido, Pestalozzi. E por várias razões históricas, o ensino estava bastante ligado à tradição filosófica alemã. Bom, por razões óbvias, a língua alemã sendo parte fundamental do ensino por ser língua nacional, oficial na Suíça. Na França, dominava nesse tempo uma pedagogia laica, no entanto, profundamente marcada pela tradição jesuítica. Além disso, depois da Segunda Guerra Mundial, o ensino da língua alemã não era muito desenvolvido na França, por razões
óbvias. Tudo isso fez com que, quando cheguei a Paris, me dei conta de que, contrariamente a que existia ainda nos anos 20 e 30, na época de Raymond Aron e de Jean-Paul Sartre, que foram estudar a Heidelberg, a Berlim, os contatos entre o pensamento alemão e o pensamento francês eram poucos e difíceis. Havia, em particular, uma dificuldade de entender os conceitos ligados à tradição dialéctica, fosse ela de cunho hegeliano ou marxista. Dificuldade conceitual, apesar da dominação política do marxismo oficial do Partido Comunista na França. Só tardiamente, nos anos 60, se redescobriu o ensino de Kojève, um leitor brilhante da fenomenologia do espírito de Hegel, mas era um curso dos anos 30, ao qual assistiam figuras como Lacan, etc. Havia mesmo uma curiosa giga-joga. Os franceses liam com paixão Heidegger, que na Alemanha fazia figura de empestado por causa dos seus compromissos com o nazismo. Aos franceses lhe fascinava a tentativa do mestre de Freiburg de superar o racionalismo ambiente, este racionalismo supostamente cartesiano e francês. Quando na Alemanha o mesmo era rejeitado como irracionalista. Da mesma forma, os franceses se interessavam para a psicoanálise, se os alemãos olhavam com certa desconfiança por trazer com o conceito de inconsciente traços a seus olhos irracionais. Então, tinha esse jogo complexo. Após os tempos nazistas, os intelectuais alemãos, do seu lado, tentavam resgatar e mesmo apostavam na racionalidade e no discurso da razão, como o demonstram, na sua diversidade, as obras da nova geração, como Gadamer, Jauss, Appel, Habermas. E isso, apesar das dúvidas emitidas por Adorno e Horkheimer a respeito do espírito das luzes, como comentei antes, dúvidas essas que foram nutridas, como já falei, pela experiência norte-americana dos dois fundadores da Escola de Frankfurt. Bom, então, a biografia de um intelectual consiste em suas pesquisas e os seus livros. Já falei do meu livro Leitura Política do Romance, no contexto do fim do Império Colonial Francês. Agora, quero falar rapidamente de outro livro que publiquei com um colega alemão, Robert Picht, que tem como título, um título muito lindo em francês, No Jardim dos Mal-Entendidos, o comércio franco-alemão das ideias. Em alemão é uma coisa um pouco mais séria, se chama Geist, Esprit, 100 Schlüsselbegriffe für Deutsche und Franzosen. Sem conceito para alemãos e franceses. Bom, esse livro é o resultado de um encontro que organizei em 1986 com 70 intelectuais e artistas alemãos e 70 intelectuais e artistas franceses. E a característica desse encontro era que não tinha palestras. Tinha uma mesa
Bom, eram 4 grupos, cada um com um máximo de 15, 16 pessoas, uma mesa só, e no começo do dia eu lançava uma palavra, e a discussão começava. Mas sem palestra, sem esse objeto complexo que é a palestra, que permite se esconder através da retórica. Uma conversa assim espontânea se desenvolveu e foi muito interessante. Tinha, do lado francês como do lado alemão, todos os intelectuais mais importantes do momento. Bourdieu, Derrida, Apple, Habermas, etc, etc. Então, o estudo de escalagem entre 2 tradições filosóficas e sociológicas tiveram uma repercussão sobre a vida intelectual francesa. E por isso as 2 figuras de Goldman e Herbert Marcuse me parecem muito importantes. É de lembrar que em 1957 foi publicado na França o livro de um jornalista norte-americano, Vance Packard, The Hidden Persuaders, os manipuladores escondidos. Isso tem tudo a ver com essa questão da ilusão, da fascinação, da manipulação. Um livro que fez um sucesso enorme na sua tradução para o francês. Então, isso para dizer que não foi a dialética das luzes de Adorno e Horkheimer que impactou a cena francesa, mas sim o livro de um jornalista norte-americano. O Vance Packard não faz teorias sobre a razão. Ele explica como funciona no sistema mediático a manipulação mental através das mensagens subliminais. Ele demonstra um sistema de comunicação que menos difunde informação do que produz doutrinamento. Uma verdadeira propaganda comercial e política. Então, isso permite entender que, na época, se faça a conexão política entre o sistema stalinista e o sistema democrático norte-americano. Temos que lembrar que nos Estados Unidos, na época, era o McCarthy uma figura importante no âmbito da cultura. Uma repressão de todo o pensamento que não era coerente dentro da Guerra Fria. Aparece, pois, que a suposta democracia liberal está tão boa em termos de manipulação mental quanto são os sistemas totalitários. Em 1964, Vance Packard publica outro livro, The Naked Society, uma sociedade sem defesa, onde ele denuncia a deriva dos sistemas de fichamento dos cidadãos, da racionalização do trabalho político como ameaça